Mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para o nosso tempo de meditação na palavra. Como eu sempre digo para você, eu não sou bom de festas. Poderia trazer para você um tema para você ficar aí todo emocionado, mas a gente ouve na palavra de Deus que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, tá? Enquanto o Senhor Ele me der fôlego de vida, eu vou sempre tentar trazer uma nova mensagem para você, que ajude você na sua caminhada, que ensine você o que fazer e como proceder, tá bom? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 1. Quero pedir para você que você ou desligue o seu celular ou coloque no silencioso. Não é mais momento de você ficar levantando para tomar água. Hoje você... Agora os filmes cada vez mais eles estão ficando longos. Filmes de 2, 3 horas é algo comum. E ninguém levanta, nem para ir no banheiro, nem para tomar nenhum tipo de água, nem nada. Então agora é o momento de você sentar. A palavra ela não vai ser uma palavra extensa, tá? Mas vai ser uma palavra de ensino. Eu quero que você preste bastante atenção. Salmos 1. Assim diz a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar, adorar e bendizer o teu santo nome. Agradecemos, Pai, porque estamos vivos. Agradecemos por essas portas que se abrem, por todo o recurso que o Senhor tem, Pai querido, derramado sobre este lugar, para que nós possamos, Pai querido, manter esta obra aberta. O Senhor não depende de homem, o Senhor não depende de pessoas, de riquezas humanas, porque Tu és o Deus do ouro e da prata, e tudo que provém de Ti. Mas nós somos gratos ao Senhor por mais este ano na Tua presença nesse lugar. Mais uma vez, Pai, clamamos a Ti pela Tua presença no sentido de aprender, que o Teu Espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas, que nós não sejamos como que fariseus que ouvem e não praticam, mas que a Tua palavra possa realmente gerar mudança e transformação nos nossos corações. Me coloco mais uma vez na Tua presença, à Tua disposição, Pai, pedindo a Ti que o Senhor não permita, Senhor, que eu venha envergonhar o Teu santo nome e que eu venha proferir apenas palavras que procedem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quem quer que tenha feito a coletânea dos Salmos em um só volume, e esse, se você, é algo meio lógico, mas as escrituras elas não funcionam, não foram sempre desta forma. Antigamente se havia uma série de materiais, e esses materiais para escrita eles eram muito caros. Papiro, papel não existia. Então as pessoas elas faziam da melhor maneira possível. Então para você ter acesso a uma porção da escritura era algo muito complexo. Já nos tempos de Jesus isso era difícil. Nos tempos antes de Jesus era mais difícil ainda. E na época do salmista a tradição era basicamente oral, havia escrita sim, mas era muito mais no sentido das pessoas elas transmitirem de um para o outro. Por isso que havia sempre o contexto de que os mais jovens, conforme eles iam crescendo, a palavra de Deus era inculcada na cabeça deles, para que eles pudessem divulgar e propagar a palavra.
Os judeus, na ordem de 13, 14 anos, eles passam por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, em que eles ali proclamam parte das Escrituras, ou trechos inteiros das Escrituras, eles têm a obrigação de saber. Os mais eruditos tinham de cabeça, de cor, de Gênesis até Malaquias, era uma coisa tremenda. Mas quem quer que tenha feito essa coletânea de salmos, porque esses salmos eles não foram, sentou e escreveu todos, eles foram escritos ao redor do tempo por várias pessoas. Parece que ele colocou esse salmo no início como se fosse um prefácio, como se fosse um alerta, como se fosse um aviso, na qual o autor exorta todos os piedosos. O dever não é a opção, não é o desejo, não é a vontade, mas é o dever de se meditar na lei do Senhor. O resumo e a substância de todo o salmo consiste em que são bem-aventurados, e bem-aventurança não quer dizer felicidade. Um bem-aventurado não é feliz, é algo diferente, é como se fosse uma condição em que você se encontra na presença de Deus como uma pessoa que faz aquilo que Ele ordena. É muito diferente de ser feliz. É claro que quando você pratica a palavra do Senhor, o que acontece naturalmente é que você é feliz em Cristo, você se desvincula das necessidades humanas, porque você entende que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso que o salmista, ele nos exorta em meditarmos a lei de Deus. O resumo e a substância de todo este salmo consiste que são bem-aventurados os que se aplicam em buscar a sabedoria celestial. Se há algo importante para você, é buscar a sabedoria celestial. Ao passo que os profanos, desprezadores de Deus, ainda que por algum tempo se julguem felizes, por fim terão um miserável fim. Não há um cristão meia boca, não há um cristão mais ou menos, não há um cristão café com leite, ou você é ou você não é. Ou você pratica ou você está no mundo. Mesmo que você esteja na igreja, mesmo que você tenha uma cara de crente, você tenha uma roupa de crente, mesmo se você é uma pessoa que não busca corrigir-se, e é algo que nós tratamos hoje pela manhã, em que o ser santo, o ser cristão, ele não se trata de perfeição, trata de você caminhar em direção a. Este é o grande foco do cristianismo. Caminhar em direção à perfeição. Uma perfeição que eu já te adianto, você nunca vai conseguir aqui na terra. Mesmo com o Espírito Santo, enquanto você estiver nesta terra, você é pecador, você é imperfeito. A única diferença vai ocorrer numa forma total, é quando nós formos arrebatados, encontrarmos o Senhor nas nuvens, ou nós morrermos e naquele momento em que tocar a trombeta, nós tivermos nossos corpos corruptíveis, e nós vamos ter essa transformação para incorruptibilidade. Tá? Então, há diferença entre aqueles que se aplicam e aqueles que não se aplicam. Especialmente, nós não temos tempo para positivamente todo esse Salmo 1, é um salmo bem rico, mas eu vou me focar no verso 1 e no verso 2. Verso 1 de Salmos, capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse salmo primeiro não é um hino, não são ações de graças, não é súplica, nem um ato de confiança, mas é um salmo sapiencial, um salmo de sabedoria. Aqueles que leem, que ouvem e o praticam, são considerados por Deus como pessoas sábias. É uma instrução para a sua sabedoria. É uma reflexão tranquila, um enunciado seguro sobre o destino do homem, destino que se realiza em um sistema de oposições simples. Algo que outra passagem de Deus ele fala, que a tua resposta, que o seu proceder seja sim, sim, não, não. Ou é, ou não é. Ou eu quero, ou eu não quero. Esta liberdade ou pseudo-liberdade define aqueles que são realmente sábios e aqueles que são sábios segundo o mundo. Pessoas sentam em cadeira, olha, tem a cadeira Rui Barbosa, cadeira isso, excelentíssimo. E o ser humano, ele cria uma série de artifícios e formas para honrar homens.
o que o Senhor está falando é sobre uma sabedoria acima da sabedoria dos homens, acima da sabedoria dos filósofos, dos estudiosos e dos cientistas. Se você for pesquisar um pouco de história, você vai ver que grandes homens do passado, eles eram chamados pelos reis, pelos presidentes, para saber a opinião deles. O que você acha disso? Em Inglaterra acontecia muito isso. Spurgeon, um grande pregador, ele era uma pessoa em que ele preparava o sermão dele, 10.000 pessoas naquela igreja, foi a primeira mega church, mega igreja que houve, e na primeira fileira havia reservado, porque ali ficavam os repórteres, em que tudo que aquele homem falava, eles anotavam, para que na primeira página do jornal, viesse estampada a pregação daquele homem. Nós somos chamados a sermos sábios, não segundo o mundo, mas segundo o Senhor. Aleluia. A intenção do salmista é que tudo estará bem com os servos de Deus, cujo incansável objetivo é fazer progresso no estudo da lei divina. Tudo ir bem não é conta bancária cheia. Ir bem não é ausência de enfermidades. Ir bem não é você ser feliz segundo o padrão do mundo, ou você estar casado ou não estar casado, e sim você viver segundo os padrões de Deus, de Deus. A intenção do salmista é que tudo estará bem com os servos de Deus que buscam incansavelmente estudar as Escrituras. Como a corrupção sempre prevaleceu no mundo de tal forma que o ser humano nada mais faz senão afastar-se de Deus, o salmista, antes de declarar a gloriosa, a graciosa sorte dos estudantes da lei divina, eles exortam a eles a se precaverem, a tomarem cuidado com o que eles ouvem, e em que roda eles andam e caminham. Romanos 12, 2, abre aí. Romanos 12, 2. Apóstolo Paulo nos exorta a nos precavermos para não deixar-nos levar pela impiedade da multidão que nos cerca. A coisa mais fácil que tem é você ser envolvido pelo engano e você andar junto de um grupo. Nós, como seres humanos, nós temos essa necessidade de formarmos grupos, nichos, guetos. E quando nós fazemos isso de uma forma errada, nós somos contaminados. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis, não tomem a forma deste século, pelo contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não basta você não se envolver com as coisas do mundo, não é suficiente. Além de não se conformar, você tem que mudar a sua mente. Metanoia, mudança de mente. Não precisa eu falar para você. Quando você entender, por exemplo, em relação à alimentação daqueles que carecem e necessitam, quando você entender, eu não preciso mais falar, porque aquilo já passou a ser o que? Uma regra. Você olha e pensa de uma forma racional. Eu saio do culto, ou eu acordo de manhã, eu tenho que tomar café. Quando chega por volta da hora do almoço, eu preciso almoçar. Antes de dormir, ou à noite, ou você faz um lanche, ou você janta, você precisa de alimento. Da mesma maneira que você precisa de alimento, as pessoas que moram na favela precisam de alimento. E se eles não têm, eles não comem, ou então eles racionam. Aquilo que você come esbanjadamente, eles dividem em 3, 4 pessoas. Isso chama-se mudança de mente. Por que a caixa está vazia? Porque a sua mente ainda não foi mudada nesse aspecto. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não é porque você busca que você vai ver o melhor de Deus nesse sentido humano, e sim que você vai passar a entender o agir de Deus na sua vida. Quando a luta vier, quando a dificuldade acontecer, quando você cometer o pecado, você tropeçar e cair, você vai entender que sim, houve o pecado, mas Deus converte isso a ser uma coisa positiva, para que você seja cada vez mais semelhante a Deus. Começando com uma declaração que revela sua aversão pelos perversos, ele nos ensina quão impossível é para alguém aplicar somente a meditação na lei de Deus, se antes não recuar e afastar-se da sociedade de ímpios e vice-versa.
Não estou falando que você tem que sair do mundo. Eu estou falando que você não tem que praticar as coisas que as pessoas do mundo fazem. Não estou falando que você não é para ir numa igreja, não é para ir, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode se envolver com essas coisas. Pega ela um pouquinho, Esther, dá uma descidinha lá para ela acalmar, depois você retorna. Se você não entender que não dá para ter comunhão entre luz e trevas, você vai continuar com o pé no mundo e um pé na igreja. Você vem no domingo de manhã, você é piedoso, você vem à noite piedosamente, quando chega na segunda-feira você volta à condição normal, o seu modus operandi, e aí o que acontece é que você fica entre dois mundos e você não se firma em nenhum deles. Eis aqui sem dúvida uma exortação em extremo necessária, porquanto vemos quão irrefletidamente os homens se precipitam nas armadilhas de Satanás, e não é necessário ele te atrair, é você que vai atrás. Você olha o quadro, você vê a cena, você sabe que se você entrar nesse quadro, nessa cena, vai ser problema, e você faz o quê? Você entra. Satanás, ele não te amarra e fala, vem para cá, te amarra e traz, não, eu não quero, Satanás, e aí ele fala, vem, e aí você vai, não existe isso. Eu estou falando com salmos, você tem autoridade e fala, não vou, não faço. Amém. Para que vivamos plenamente conscientes dos perigos que nos cercam, necessário se faz recordar que o mundo está saturado da corrupção mortífera e que o primeiro passo para se viver bem consiste em renunciar à companhia dos ímpios, de sorte que é inevitável que nos contaminemos com sua própria poluição. Se você tem um amigo, se você tem uma amiga, uma pessoa que ela é nociva, biblicamente, conviva com ela no sentido de ajudá-la e abençoá-la, mas não entre na prática dela. Sair, passear, não dá para você ter esse tipo de comunhão com pessoa que ainda é ímpio, porque o que acontece é, o seu velho homem, o seu velho ser, ele vem à tona, porque você quer a aprovação daquele grupo, e o que acontece é que você volta novamente à prática antiga. A palavra de Deus diz que é como o cachorro voltando ao vômito dele. Quando você entra nesse contexto com as pessoas, é exatamente isso que você faz. E você tem que deixar bem claro para a pessoa, olha, eu amo você, mas esse tipo de comportamento para mim é intolerável. E se você continuar com essa prática, nós vamos nos afastar. Mas eu estou aqui para te ajudar sempre que necessário. Mas eu não compactuo com o que você faz e o que você fala. E isso é uma ação de amor. Isso não é ignorância, isso não é fanatismo, é para que a pessoa entenda que a sua postura é uma postura firme e forte, e você acredita naquilo que você está fazendo. O que acontece é que naturalmente, se aquela pessoa for de Deus, ele vai te ouvir e ele vai começar a mudar o comportamento. Agora, se você é uma referência e você continua dando pano para essa manga, a pessoa ela vai falar o quê? Se ele está fazendo, eu também posso fazer. É algo muito complicado. O apóstolo Paulo fala muito sobre o escândalo das pessoas a partir do seu procedimento. As pessoas veem você agir e tem você como referência espiritual, e quando você pratica o mal, a pessoa fala, eu também posso fazer. E isso funciona do lado bom como do lado ruim. Porque se você se posiciona como uma pessoa correta, fiel e temente a Deus, as pessoas que são de Deus, elas vão ser atraídas. Agora, se a pessoa não é de Deus, como o rato tem medo da luz, ele vai se espantar. A habilidade de Satanás consiste de uma forma muito astuta em nos enganar, envolvendo-nos paulatinamente a desviar-nos do reto caminho. Ele não te força, ele não fala para você, nem pega pela sua mão e obriga você a pecar, mas ele sugere para você e fala no seu ouvido, não tem nada a ver, pode fazer só uma vez, é só uma vez que eu vou praticar, não tem uma segunda. E isso é a grande cisma de um drogado. Ele experimenta, ele fala, é só esta vez, é só mais uma vez, e essa vez se soma outra, e é o que nós vamos falar. Êxodo capítulo 34, verso 12.
Livro de Êxodo, segundo a condição majoritária dos teólogos, escrito por Moisés. Êxodo 34:12, segundo o livro da Bíblia, diz assim: abstém-se. E ele não está pedindo por favor, ele não está sugerindo, ele está falando sai fora. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te seja por cilada, para que não te seja por laço. O que é esse laço? A pessoa está andando na floresta, ela pisa naquela armadilha, pega pelo pé e coloca você de cabeça para baixo, você fica totalmente o quê? Rendido àquela situação. Como porém não é fácil evitar os ímpios, porque tem mais ímpios do que salvos, sendo-nos impossível distanciar-nos totalmente deles, o salmista, a fim de imprimir maior ênfase à sua exortação, emprega uma variedade de expressões, em especial 3. Primeiro, ele nos proíbe de andarmos em seu conselho. Cuidado com o conselho que o mundo te dá. Cuidado com o conselho do que as pessoas que não vivem dentro de um princípio cristão te dão, porque são princípios que procedem do seu coração. Nesse primeiro momento, não nos precipitamos no total desprezo às coisas de Deus. É o início, é o princípio. Nesse momento realmente parece que não tem nada a ver. Nesse primeiro momento não nos precipitamos no total desprezo às coisas de Deus. Mas tendo uma vez começado a dar ouvidos ao mau conselho, Satanás ele nos induz passo a passo a um desvio acentuado. Um abismo chama outro abismo, até que nós nos lancemos de cabeça em franca transgressão. Primeiro passo, você começa a ouvir as pessoas que não são cristãs, verdadeiramente, no seu proceder e no seu modo de agir. Em segundo lugar, ele nos proíbe que nos detenhamos no caminho dos pecadores. Você está passando e você não só ouve o caminho, mas você para dar atenção. Ele nos proíbe de nos determos no caminho dos pecadores. Ele fala de caminho. E aí você tem que imaginar aquele caminho que a gente vê em fazenda, em que a vaca e o boi, eles passam naquele matão e começa a ficar o quê? Uma trilha. Já não é mais algo que aconteceu, passa a ser um hábito. Agora eu vou numa segunda-feira, ou eu vou na terça, ou sempre que eu tenho uma dificuldade XYZ, eu vou buscar este tipo de conselho. Ele fala de um caminho que deve ser tomado como algo habitual, modo ou maneira de viver. Está se transformando este pecado em iniquidade. O que era acontecer uma vez, começa a acontecer com uma frequência. Não tem como, neste momento, você se desvencilhar, porque você está ficando enredado. E conforme você vai ficando enredado, cada vez mais fica difícil. Proíbe de andar, proíbe de se deter. Terceiro, ele nos proíbe de nos assentarmos junto deles. Por fim, ele coloca no ápice da ilustração o assentar, uma expressão que designa a obstinação produzida pelo hábito de uma vida pecaminosa. Já era. Aqueles que são do Senhor e entram nesse processo, Deus ele vai resgatar, mas vai ser um resgate com muita dor. Muitas das pessoas da nossa igreja, do grupo nosso, eu falo, você está andando em um caminho perigoso. Pode ser que você vá e não volte mais. E aí você começa aí, você vai dando vazão àquilo, e a hora que você vê, você não consegue mais ler, não consegue mais orar, já perdeu o sentido, a vontade de vir na escola bíblica dominical, é porque está frio, é porque eu acordei tarde, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo. A gente começa a encontrar uma série de desculpas que nem a nós mesmos nós convencemos. Mas porque já virou uma prática, nós continuamos fazendo. Se nos dias do salmista era necessário que os adoradores de Deus evitassem a companhia dos ímpios, a fim de manterem sua vida bem estruturada, quanto mais no tempo presente, quando o mundo se transformou em algo muitíssimo mais corrupto, nosso dever é evitar criteriosamente todas as ameaças, para que nos conservemos incontaminados de todas as suas impurezas. Se afaste da presença do mal. Não consegue lidar? Se afaste
da presença do mal. Tem um rapaz que eu estou atendendo e ele falou para mim que ele está não congregar conosco, tá? Como ele falou para mim assim, que ele está com desejos homossexuais. É um jovem, entendeu, por volta dos 18, 19 anos, e eu tenho conversado com ele no sentido de trazê-lo à intimidade com Deus, ele conhecer as coisas do Senhor, não apenas dentro de um viés teórico, mas dentro de um viés prático, algo que você começa a aplicar na vida. Mas ele tem toda uma dificuldade, porque ele já entrou, já acessou pornografia e já foi e tal. O que acontece é que quanto mais você entra e adentra nesse caminho, mais difícil fica para voltar. É um exemplo que eu sempre dou. O anzol na pescaria, ele entra e fura facilmente, mas para sair ele sai rasgando. E quanto mais profundo ele entra, eu lembro que quando eu pescava, às vezes o peixe ele engolia o anzol. E aí você tentava de toda forma colocar o dedo lá e puxar sem se espetar, até que chegava um ponto que você não conseguia, você pegava a linha, amarrava na linha e ia puxando. E você via aquele sangue escorrendo. É exatamente o que acontece quando você está dentro dos pecados do mundo. Salmos 2. As ações de Deus não é simplesmente você não andar, não é apenas você não ouvir, não é apenas você se assentar, é você fazer alguma coisa proativamente. Salmos 1, verso 2, perdão. Salmos 1, verso 2. Antes, ao invés de você fazer tudo aquilo, antes o seu prazer, alegria, não é na marra. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é que você vai largar o seu trabalho, não é que você vai parar de fazer as coisas dentro do âmbito secular. Não, agora eu só vou meditar. A palavra de Deus está dizendo que é para eu meditar de dia e de noite. Entenda que a palavra de Deus ela é algo para pessoas que são inteligentes, que são sábias segundo o Senhor. Estava vendo um vídeo essa semana, comentei, acho que foi na quarta-feira, em que uma mulher estava justificando a poligamia, porque ela falou assim: eu li na Bíblia que o fulano tinha 2 mulheres, e aí eles tinham uma família cristã, e sentavam, adoravam a Deus, adoravam, Deus, muito obrigado por essa esposa, o número 1, a número 2, estavam procurando a terceira. A falta de entendimento das Escrituras leva também a decisões erradas. Ninguém está falando para você acordar 5 horas da manhã, abandonar sua esposa, abandonar seu marido, seu trabalho, sua faculdade, seu estudo, seu esporte. Não é isso. Mas é o sentido de você priorizar as coisas de Deus. E na sua lei, medita de dia e de noite. No 2º versículo, o salmista não declara simplesmente ser bem-aventurado aquele que teme a Deus, mas designa o estudo da lei como sendo a marca da piedade, nos ensinando que Deus só é corretamente servido quando a sua lei for obedecida. E se você não conhece, se você não entende a lei, não tem como você aplicá-la de uma forma correta. Não se deixa a cada um a liberdade de codificar um sistema de religião ao sabor da sua própria inclinação, senão que o padrão de piedade deve ser tomado da palavra de Deus. O padrão é Cristo, ponto. Não é o pastor Paulo, não é o pastor Y, X, Z, não é o bispo, não é o apóstolo, não. O padrão é Deus, o padrão é a sua palavra. Quando Davi aqui fala da lei, não se deve deduzir como se as demais partes da Escritura fossem excluídas, porque nós temos a lei, nós temos que a lei são as ordenanças, nós temos os salmos, tem uma série de gama de formas de escrita que estão inseridas dentro das Escrituras. E se você não conhece qual é o padrão do que está sendo escrito, você vai ler um conto de Star Trek ou ver um filme lá dos Vingadores, e você vai achar que aquilo é verdadeiro. Não é. A forma de ler a Bíblia, ela tem muito a ver com o teu conhecimento de português, de gramática, de compreensão e interpretação de texto. Davi não está excluindo as outras partes das Escrituras, pelo contrário, quando Davi fala da lei, não se deve deduzir que as outras foram excluídas, mas que a Escritura, ela tem que ser lida e entendida como um todo. Ao se enaltecer a lei, inclui todo o restante dos escritos inspirados. Ao caracterizar o santo, se deleitando na lei do Senhor, o santo, separado, aquele que não peca. Daí podemos aprender que a obediência forçada ou servil não é de forma alguma aceitável diante de Deus. Ler na marra não resolve nada, mas é um processo, é um passo.
É um degrau pela qual você passa. Enquanto você não entender que você tem que estabelecer uma prática na sua vida de leitura da palavra, você ainda vai continuar lutando. É o que eu chego para a pessoa no aconselhamento: e aí, leu a Bíblia? Ai, pastor, essa semana não deu. Aconteceu tanta coisa. Lançou a nova série lá no Netflix e eu tenho que assistir todos os episódios e eu acabei me perdendo. Você só faz isso porque você ainda não entendeu. E prática é que nem academia. Você tem que ter prática. Você tem que fazer uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10, 100 mil, até que aquilo faça parte da sua vida. Aí o que acontece? A meditação na palavra do Senhor fica sendo o quê? Um prazer. Salmos 42, verso 1 e 2. Abra aí por gentileza, estou finalizando. Salmos 42, verso 1 e 2. No Salmos 2 ele fala que o prazer dele, a alegria dele, não está nos seus bens, não está nos seus filhos, não está na riqueza, não está na majestade, mas o prazer dele está na lei do Senhor. Em Salmos 42, verso 1 e 2 ele fala: como suspira a corça pelas águas. A corça, ela vive naquele contexto africano, você vê aquele clima desértico, como a corça suspira pelas correntes das águas. Assim, dessa maneira, desse mesmo modo, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu não consigo ficar sem ouvir a voz do Senhor. Enquanto as coisas do mundo falam mais alto para você, o que acontece é que você não se encaixa nisso. A sua alma suspira pela satisfação do quê? Da sua vontade, do seu desejo, do seu querer. Quando você começa a mudar, você olha para as coisas do Senhor como coisas muito mais preciosas. A cada dia que passa, nós ficamos mais velhos. Aquela foto que a gente mostrou lá, titia estava lá, em pé, tranquilo. Não tinha bengala, não tinha andador. Havia algumas dificuldades, mas nenhuma. Naquela época, o irmão Cláudio ia lá com os jovens e jogava basquete. Não é brincadeira, gente. Ele jogava basquete. Mas hoje o irmão Cláudio, ele tem dificuldades. Quando na quarta-feira chega Naldinha e Cláudio por oração, eu os ajudo a subir a escada. Então há um tempo em que você tem mais vitalidade que os outras idades. E o tempo de você buscar a Deus é agora. Não espere você estar numa condição ruim. Não é que Deus ele vai impor sobre a sua vida para você ficar num leito de dores. Pode, mas não é a regra. Você tem que entender que tem que ser um prazer. Como suspira a corça pelas águas, assim por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Aleluia. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O salmista está falando assim: quando é que eu vou conseguir estar na tua presença? Quando é que eu vou conseguir poder te adorar em espírito e em verdade? Seja no templo, seja na presença do Deus vivo, junto com os anjos, arcanjos, querubins e serafins, porque haverá um dia em que nós, salvos, estaremos na presença do Deus vivo e nós vamos poder cantar: Santo, Santo, Santo. Não será mais a Lourdinha regendo, mas será os anjos. E nós teremos as nossas vozes transformadas e nós vamos estar lá no meio, levantando as nossas mãos aos céus, falando assim: louvado seja o nome do Senhor. Querubim, você está falando Santo, Santo, deixa eu falar também. E você fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Desse amor pela lei procede a constante meditação nela, o que o profeta menciona na última parte do versículo: pois todos quantos são verdadeiros impulsionados pelo amor à lei, devem sentir o prazer no diligente estudo dela. Resumindo, conforme eu disse para você, não é só uma atitude passiva, tem sempre o passivo, deixar de fazer, e o ativo, é uma atitude em que você cresce. Resumindo, feliz o homem que não segue o conselho dos malvados, daqueles que não acreditam na palavra, mas permanece no conselho dos fiéis e justos. É diferente. Não é que você tem que pilotar a sua vida sozinho. Busque conselho de pessoas que são sábias.
que não se detém no caminho dos pecadores, mas que persiste em fazer o bem. Além de você não se deter, você faz o que é bom, que não se senta no banco da pestilência, da podridão. Pelo contrário, persevera na doutrina autêntica da lei. Para finalizarmos, uma história que eu já contei e conto novamente. Davi, rei de Israel, tem um filho chamado Salomão. Davi morre. Salomão gera um filho chamado Roboão. Salomão morre. Roboão assume o governo de Israel. As 12 tribos estão debaixo das mãos dele. Naquele tempo era como na década de 80 ele fosse o presidente dos Estados Unidos. Poderio. E aí aquele homem, ele está lá, e um outro homem que representava as tribos de Israel vai lá e fala para ele assim: seu pai, ele era um bom governante, mas o peso da mão dele era muito pesada, alivia um pouco. E ele vai para os sábios, e os sábios falam: faz isso que ele está falando, a palavra que ele está falando realmente é boa, alivia um pouco, para que essas pessoas elas venham te amar, como amavam o seu avô Davi, como gostavam e amavam também o seu pai. E aí ele, saindo dali, ele encontra os jovens, e ele não só ouve o conselho, mas ele também se detém, e ele chega e se assenta. E quando ele volta com a resposta que aqueles jovens falaram, houve o rompimento das tribos de Israel. E as tribos de Israel demoraram séculos para novamente estarem, pelo menos parcialmente unidas, algo que só vai ocorrer na glória, simplesmente porque aquele homem, ele ouviu um conselho ruim. Decisões grandes na sua vida são decisões que são destrutivas, porque você ouve pessoas erradas. Pastor, por que esta palavra? Porque eu quero que você persevere nos caminhos do Senhor. Eu quero que em 2021, seja aqui nessa igreja, ou em qualquer outra igreja, ou se Deus te recolher, se você esteja na presença dele. Isso é o que importa. Tá? Pessoas vieram e foram embora, eu sinto muita saudade delas, mas a minha maior preocupação é: vá para um lugar onde a palavra de Deus é pregada. Fuja das coisas que te alimentam o desejo do seu coração, coisas humanas que não estão nas Escrituras. É o pior câncer que você pode ter. Não é o câncer maligno que é tratado com quimioterapia, nem radioterapia. O pior câncer que você pode viver é o câncer da palavra, que ela é maculada, e nessa você morre. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça. Agradecemos pelo Teu cuidado e porque o Senhor tem nos sustentado. Agradecemos, Pai querido, por mais este ano da nossa igreja e pelas vidas, Pai querido, que continuam, Pai, fiéis e firmes na busca do Teu Evangelho. Pai, confesso que eu sou falho e pecador, e muitas vezes, Pai, devido ao meu proceder, eu acabo afastando, e eu peço perdão ao Senhor. Peço a Ti, Pai querido, que o Senhor possa fazer com que esta palavra seja transformadora da nossa mente. Nós possamos, Pai querido, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, não comemorar muitos anos aqui nessa igreja, mas comemorar muitos anos de um relacionamento íntimo com o Senhor, que é a coisa mais importante que nós podemos buscar, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.